Meus irmãos, com alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Apocalipse capítulo 8, por favor. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quero falar da minha alegria. Sinto-me extremamente honrado com o privilégio de estar aqui essa noite junto com os irmãos. Deus seja louvado pela vida do pastor Neemias, que imputa sobre mim essa responsabilidade, cedendo-me esse espaço para ser ministro aqui essa noite. Obrigado, pastor Neemias, pelo carinho e confiabilidade. Estou de fato extremamente feliz. Já não é de hoje que a gente vê, pela internet o trabalho aqui. Nunca tive a oportunidade de participar pessoalmente, e a gente vê a grandeza que é e o quanto Deus tem prosperado e abençoado essa obra, e eu estou extremamente honrado em estar aqui essa noite. Também louvo a Deus pela vida do pastor José Rodrigues, que tem deixado uma história linda, um legado extraordinário para nós, obreiros dessa nova geração. Deus abençoe pastor José Rodrigues. Cumprimentando esses homens de Deus, eu quero cumprimentar também todos os obreiros na retaguarda, em especial falar aqui do nobre companheiro pastor Warley Pires. Deus abençoe o pastor Warley Pires, também é um pregador que está ombrando aí, conosco nessa obra. Enfim, Deus abençoe a todos os irmãos. Eu trago um abraço do pastor Geraldo de Ipaba, trago também um convite dele para o 14º Congresso de Missões, que vai se dar início agora no sábado da semana corrente, dia 3 de junho. Então os irmãos estão convidados. No dia 3 de junho nós vamos fazer... Maravilha, isso. Nós já estamos aguardando os irmãos lá, é uma alegria para nós ter os irmãos lá mais uma vez. Dia 3, pastor Neemias, vai ser a pré-inauguração do novo templo, Os irmãos já fiquem sabendo que vocês não vão ir para aquele templo, já vão ir para o novo templo que nós construímos. Já vai ser feito a pré-inauguração no dia 3 agora dessa semana, tá bom? Então, chegando lá, é claro que vai ter alguém para receber vocês e direcioná-los até o lugar correto, ok? Então fica o convite em aberto para os irmãos. Sejam todos bem-vindos em Ipaba mais uma vez, amém, queridos? Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quem encontrou, diga: é hoje. Só quem não achou, diga: não passa de hoje. É hoje ou não é hoje? Diz assim o texto: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase... E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase... Podeis assentar aqui. Meus irmãos, em um olhar crítico, em um olhar não superficial, absorvendo o texto com um pouco de mais profundidade, entrando um pouco mais para dentro do verso 1 do capítulo 8 da revelação do Apocalipse, nós vamos ter uma visão plena, por um termo escatológico, que está prestes a acontecer. A verdade é que, para entendermos o texto, temos que dividir o texto em 3 pontos de vista. Para que haja maior compreensão, devemos falar aqui do céu, devemos falar desse silêncio e desse tempo determinado como meia hora. Se dividirmos o texto em 3 pontos, nós vamos entender o que o texto quer expor com sua propriedade. A verdade é que falar de arrebatamento, eu posso estar pregando a públicos distintos, e eu posso alcançar no mínimo 4 tipos de públicos aqui essa noite. Talvez eu vou falar aqui para o primeiro público, e eu sei que isso, se não for a exceção, talvez seja a minoria, que é aqueles que ainda não ouviram falar no arrebatamento. Talvez eu possa me dirigir a pessoas que ainda não ouviram falar do arrebatamento, mas eu acredito que isso, se acontece aqui, é porque alguém ainda nunca visitou uma igreja evangélica, nunca teve um contato, não é sequer simpatizante da fé cristã.
Então vamos ter isso como uma minoria. Talvez eu não fale para esse tipo de pessoa aqui, mas os outros 3 grupos de pessoas, eu acredito que eu vou me dirigir a eles aqui essa noite. O segundo grupo de pessoas seriam aqueles que já ouviram falar no arrebatamento, mas não acreditaram no arrebatamento. Esse tipo de gente está no meio da igreja, está camuflado no meio da igreja. A gente talvez está do lado dele adorando a Deus. Ele crê no milagre, crê na providência, ele crê na revelação, ele crê em tudo que Deus pode manifestar, mas ele não crê no arrebatamento, ainda que já tenha ouvido falar do arrebatamento. Esse é o segundo grupo de pessoas. O terceiro grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas que já ouviu falar no arrebatamento, acreditou que o arrebatamento é uma verdade, mas não tem vivido uma vida digna para viver o arrebatamento, para ir de encontro ao arrebatamento, para ver o arrebatamento acontecer. Também tem gente assim no meio da igreja, que ouviu falar no arrebatamento, acreditou no arrebatamento, mas não pratica nada para viver o arrebatamento. O quarto e último grupo de pessoas, eu acredito que a maioria, se não todos que estão aqui, são aqueles que ouviram falar no arrebatamento, acreditaram no arrebatamento, estão fazendo de tudo para viver o arrebatamento. Então talvez eu não me dirija a quem nunca ouviu falar de arrebatamento, mas eu posso estar me dirigindo a 2 grupos de pessoas que precisam mudar as suas convicções. O primeiro grupo de pessoas que eu posso me dirigir para mudar as suas convicções é aquele grupo de pessoas que não acredita. O segundo grupo é aqueles que acreditam, mas não praticam. Então eu vou te contar aqui algumas coisas dentro do texto que vão te alertar a esse momento que vai acontecer. Se eu quiser ou não quiser, se você quiser ou não quiser, isso vai acontecer e está próximo para acontecer. O texto pode ser dividido em 3 pontos de vista, para que haja maior absorção do seu conteúdo. Olhando por uma visão escatológica, esse céu aqui, ele pode ser dividido, os céus podem ser divididos em 3, e eu vou falar só de um, que é o céu que está predito pelo texto. É sabido nosso que os céus são divididos em 3, disse Paulo. A visão bíblica, desde o livro do Gênesis, é que o céu está no plural. No princípio criou Deus os céus, plural, e a terra, singular. Os céus criados por Deus não foram somente um, foram 3 na visão de Paulo. Paulo, certa ocasião, vai dizer: um homem no corpo, não sei, se fora dele também não sei, fora arrebatado até o 3º céu. Paulo está falando de si, e na ocasião não se apresenta, mas posteriormente declara que ele mesmo foi esse ser que foi arrebatado até o 3º céu. Na visão de Paulo, que é daqui para lá, ele se enxerga dentro do 3º céu. A verdade é que Paulo, como homem, criatura, tanto quanto o céu é criatura, porque Deus é o único criador de toda e qualquer coisa, Deus é criador por excelência, passou de Deus é criatura. Tudo e qualquer coisa que você imaginar é criatura. Deus criou tudo, Ele é criador de todas as coisas. A única coisa que a Bíblia não dá paternidade a Deus é a mentira. A mentira, quem estabeleceu foi o diabo, o resto foi Deus que criou. Então Paulo está olhando como criatura aquilo que também foi criado. Então Paulo está olhando daqui para lá, acompanha o raciocínio, sendo que na verdade os céus foram estabelecidos de lá para cá. Eu vou falar isso aqui de novo porque é bom que você guarde. Paulo está olhando daqui para lá e ele se vê ultrapassando o céu cósmico, ultrapassando o céu atmosférico e chegando até o céu onde Deus está assentado. Sendo que na verdade os céus foram criados a partir de um ponto, por um pressuposto de que Deus criou primeiro para si, para depois criar para nós. Sendo assim, eu quero convidar você a participar de um contexto bíblico que vai nos conduzir a um culto de 3º céu. Você pode me ajudar, por gentileza, se isso não te constrange, para que alguém guarde o que eu estou dizendo? Olhe para alguém que está próximo de você, se isso não te constrange, e diga para ele: Deus quer te conduzir a um culto de 3º céu. Eu digo 3º, mas isso é na nossa visão, senhores obreiros, porque na verdade o céu que Deus está é o primeiro, porque eu nunca vi Deus nem em 2º e nem em 3º plano, pastor José Rodrigues. Deus estabeleceu para si primeiro.
Paulo vai entrar lá dentro desse primeiro céu. Então, se nós já falamos do céu, você já entendeu que é o céu onde Deus está assentado, onde Ele estabeleceu o seu trono, onde o salmista no Salmo 89 vai dizer que do seu trono emana justiça e misericórdia, verdade e juízo vão diante de ti. É nesse céu que Paulo vai entrar, é no terceiro céu, e é justamente esse céu que é apresentado pelo texto. Houve um silêncio nesse céu, mas que silêncio foi esse? Porque falar de silêncio no céu é um tanto quanto paradoxal, porque o céu não pode estar calado. Diz a Bíblia que ele está em movimento, e tudo que se move produz som, tudo que se movimenta produz som, ecoa som, tem tonalidade. Então a Bíblia vai dizer que esse céu não pode estar calado, mas de repente o texto vai dizer que ele ficou em silêncio. Como é que pode um céu que está em movimento ficar em silêncio a partir de um ponto? É porque Deus deu uma ordem. Eu vou provar isso na Bíblia para você. Não tem como pensar em um céu calado, porque se você ler Ezequiel capítulo 8, você vai ver que a glória de Deus, em tipo legal de uma roda, está despejando brasas afogueadas, e os querubins estão movimentando debaixo delas. E a expressão do capítulo 10 é essa: e as rodas diziam Galgal, ou seja, vai e volta. Imagina a glória de Deus indo e voltando em brasas de fogo. Que barulho que é! Então tem barulho no céu. A Bíblia diz em Apocalipse, um pouco antes do texto que lemos, no capítulo 4, verso 1, que João vai entrar no céu. Ele vai olhar e vai dizer assim no verso 1 do capítulo 4: eu, João, olhei e vi uma porta aberta no céu, e eu vou entrar no céu, disse João. E quando eu entro para dentro dessa porta que estava aberta, de imediato eu me deparo com 4 animais e 24 anciões. Ele vai descrever o que os anciões estão fazendo. Ele vai dizer a característica dos anciões. Ele vai dizer o que os anciões usam na cabeça. Segundo a expressão de João, é ouro puro nas coroas, coroa de ouro maciço. A Bíblia vai dizer, dita por João, que eles caminham até o trono em que está o Cordeiro assentado à direita de Deus. Ao chegar diante do Cordeiro, tiram as coroas da cabeça, colocam diante do Cordeiro, regressam em 10 passos, curvam a sua face e começam a dizer: digno és, digno és, digno és. Os 4 animais, um com cara de leão, um com cara de bezerro, um com cara de águia e um com cara de homem, disse João que estão uns dizendo para os outros: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Como pensar em um céu calado, se a glória de Deus está indo e está voltando em roda cheia de brasa afogueada, se tem anjo dizendo santo, se tem ancião dizendo digno, e diz a Bíblia que é incessantemente, ou seja, só começou, não tem hora para acabar. Eu fico preocupado com o pregador que fica mandando a igreja da glória. Eu acho que eles pensam que se não mandar a igreja da glória, Deus vai deixar de ser adorado. Eu às vezes até gosto de pedir alguém para dar glória, mas eu tenho uma convicção na minha alma: se você adorar ou não adorar, Deus nesse momento está sendo adorado. Ele é santo, Ele é digno. Ele é santo, Ele é digno. A glória vai, a glória vem. Já imaginou o barulhão? Para não parar por aí, disse Isaías no capítulo 6, verso 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia toda a casa. Havia serafins, no original hebraico, anjos ardendo em fogo, e uns olhando para os outros diziam. Só que tem um detalhe: não era só um olhar para o outro, eles estavam acima de Deus. Isso me chama atenção, porque é o único ser que tentou ultrapassar o limite da gravidade estabelecido por Deus, ele caiu com terça parte. Mas agora Deus vai deixar alguém estar para cima dele. Por que que Deus deixou o serafim ir acima? Porque estava de olho tapado. Porque Deus nunca vai se permitir deixar ser visto por cima. Ele sempre vai olhar de cima para baixo. Ninguém vai conseguir ver o Deus de cima para baixo. É só Deus que olha de cima para baixo. Oh, louvado seja Deus. E os anjos estão mais ou menos assim, imagina só: 6 asas de fogo cobrindo o olho, 6 asas de fogo cobrindo o pé, 6 asas de fogo voando, imagina. Um olhando para o outro, de frente a frente, e dizendo:
santo. Aqui eles não estão adorando não, senhores obreiros. Aqui eles estão orientando, alertando. É mais ou menos assim: se vocês não quiserem adorar, saibam que vocês estão em cima daquilo que é santo. Levante a sua mão agora, eu vou pedir para você levantar. Eu vou profetizar para quem sabe da glória. Crente que fecha o olho para adorar, ele ultrapassa o limite da gravidade estabelecida por Deus, e ele vai a lugares altos. Oh, olha o barulhão de glória, olha o barulhão de aleluia. De repente Deus manda tudo ficar calado. Todo mundo quieto. É Deus que está dizendo, é a Bíblia. Eu li para os irmãos. Deus dá ordem para não ter interrupção no culto. De repente Deus manda todo mundo ficar quieto. E o silêncio é por quase meia hora. Aqui é um detalhe que é bom ressaltar, que não está cronometrado dentro do nosso tempo, porque meia hora no nosso tempo passa muito rápido. Já tem 15 minutos que eu estou falando, daqui a pouco já deu meia hora, passou rápido demais. Não é meia hora no nosso tempo. Se fosse meia hora no Cromos, era rapidinho. É meia hora no Kairos. Falar de tempo com Deus é um mistério, porque Deus, ele é dono dele. Ele é pai da eternidade. Dentro do nosso tempo só existe um estágio. O estágio Cromos é esse: a gente nasce, vem comigo aqui, obreiros, a gente cresce, amadurece, multiplica, envelhece, 7 palmas de terra no peito. Não tem outro destino. A gente nasce, cresce, amadurece, multiplica, envelhece e morre. Esse é o tempo que Deus estabeleceu para o homem. Você já viu falar que alguém voltou no ontem para consertar um erro que ficou para trás? Eu nunca ouvi falar. Se tivesse jeito de voltar no ontem, a gente consertava tudo que ficou errado. Deus não permite para a gente voltar no ontem. Deus também não dá autoridade para a gente visitar o amanhã. Agora Deus não, se Ele quiser, Ele vai no ontem e vai no amanhã. Isso é um mistério. Aleluia. Não é meia hora no nosso tempo, é meia hora no Kairos de Deus. No Cromos nós somos limitados. No Cromos não podemos mudar o que passou, nem alterar o que está por vir. No Cromos o que nos resta é o presente. Eu costumo dizer que o presente é o presente que Deus nos deu. Eu vou dizer mais uma vez: o presente é um presente que Deus nos deu. Esse é o tempo que Deus estabeleceu pelo ser humano. O ser humano tem direito de escolha no agora. O ser humano não tem direito de escolha no ontem nem no amanhã. Se a gente soubesse o que ia acontecer daqui a pouco, a gente podia vir de guarda-chuva para a igreja esperando um chuvão, mesmo que o sol pudesse estar ensolarado. Mas como a gente não sabe, sai em dia de sol quente e volta molhado, porque o amanhã só pertence a Deus. Disse Mateus: deixe que o dia de amanhã cuide de si mesmo. A gente está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo não, irmão. Diz a Bíblia que Ele conheceu Jeremias antes de Jeremias existir. Ei Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque antes que eu te formasse no ventre da tua mãe eu te conhecia. Formação no ventre é quando o feto entra por um espermatozoide e ovula. Agora antes disso é só Deus que pode conhecer. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu te conheço mesmo antes de você existir. Alamarachuri Micaia. Oh Jesus, eu estou sentindo Deus aqui. Oh Deus que conhece o ontem, também apresenta o amanhã. Quando Ele se apresentou a Jeremias mostrando o passado, Ele já determinou também o futuro. Olha o que Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te conheço no teu ontem e determino o teu amanhã. Quem pode fazer isso é só Deus, viu? Deus olhou para ele e disse: vai, porque as nações te dei. Ele manda ir para o futuro, mas quando Ele fala em dar, Ele dá no presente. Em outras palavras, Deus estava dizendo: dá eu já dei, só falta você ir. Dá eu dou agora, mas para tomar posse tem que ir. Em outras palavras, Deus está usando a minha boca. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém que Ele está projetando o teu futuro, e não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno que vai parar. Eu estou sentindo uma presença muito forte de Deus aqui. Delevara yasher que votria. Lomina calacio reria sal monte. Toca no ombro do irmão que está do teu lado, porque parece que ele não entendeu. Diga para ele: Deus já estabeleceu o que está por vir. Descansa a tua alma.
Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Estou sentindo Deus aqui, tá? Tem um mistério de Deus para ser desenrolado aqui, tá? Quando o ser humano consegue entender o tempo, ele descansa em Deus. Pastor Neemias, eu estou tão feliz que eu não consigo expressar não, Laura. De estar aqui hoje. É verdade, eu estou feliz de verdade, irmão. Se eu conseguisse expressar, eu expressaria, mas eu não consigo. Dá vontade de voar. Se eu tivesse asa, eu estava voando de alegria. Dura coisa é ouvir todo dia: irmão, você nunca pregou em Betinho? Eu falei: se o pastor Neemias é homem de Deus, na hora certa ele vai me chamar. Não é o tempo. Outro dia um amigo meu mandou uma mensagem para ele. Eu sei que mandou, um amigo meu me contou. E ele falou assim: aguarda o tempo de Deus. O tempo de Deus vai acontecer. Eu prego o Brasil para lá e para cá, irmão. Eu tinha tanta vontade de pregar em Betim. Aleluia. E o pastor Neemias abriu a porta, porque era hoje, pastor Neemias, não adiantava. Tem hora que a gente tenta passar na frente. Eu estava com viagem marcada para o exterior, sexta de manhã. Quando eu chego no aeroporto de Guarulhos, abro a mala, cadê o passaporte? Meu Deus do céu, esqueci o passaporte. Sangue de Jesus tem poder. Pego o telefone, ligo para a agência, falo: remarca para amanhã. Ligo para a Azul, falo: manda para mim um passaporte pelo cargo azul. Aí eles pegam o passaporte, põem no avião e mandam para mim. Fala para mim que 11 horas da noite eu podia tirar, mas meu voo era 11 horas da manhã no outro dia. Eu falei: tá tranquilo. Dormi tranquilo. Quando foi 8 horas da manhã, lá vou eu para o aeroporto tirar o passaporte. Chego lá e falo assim: não tem passaporte aqui não, meu amigo. A gente não sabe se você tem um número. Tem um número. Quando eu dou o número, eu falo assim: ih, rapaz, extraviaram o seu passaporte. Tem gente que não entende o não de Deus. O não de Deus para ele não presta. Tinha uma lésbica lá me atendendo. Eu olhei para ela e falei assim: moça, escuta uma coisa, eu saí de casa quinta-noite para ir para o exterior. Se eu estou aqui sábado de manhã, até agora eu não fui, meu passaporte ninguém sabe onde está. Não é porque está acontecendo imprevisto não, é porque Deus está dizendo: não vai, não vai, e eu estou dizendo: eu vou. Deus está dizendo: não vai, eu estou dizendo: eu vou. Dá a mão para o irmão que está do teu lado, diga para ele: quando o não de Deus vier na tua vida, entenda que não é chegado o tempo. Alaia Tolamarachori Micaia Rossi. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, que está querendo trabalhar no tempo da vida de algumas pessoas. Deus é um mistério com o tempo, irmãos. O tempo é um mistério. Sabe por quê? Deus é o único ser que eu conheço que não precisa do tempo para trabalhar. Não, ele faz o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Ele não precisa de nada. Só que como ele cronometrou para nós tempo, então ele não ultrapassa o que ele estabeleceu. Diz o salmista que a sua palavra por si só domina. Deus não rompe a palavra que ele libera. Sabe por que tem hora que Deus não faz? Não é porque ele é ruim não, é porque ele já falou que vai ser naquele tempo. Tem que ser naquele tempo. Chorar não adianta, pegar pirraça não adianta, falar mal de quem não está te ajudando não adianta. Isso só atrasa ainda mais o tempo. O salmista disse assim no Salmo 30, verso 5: no teu favor está a vida, a tua ira dura só um momento. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Tem hora que Deus vai fazer a gente chorar, mas depois Ele faz a gente sorrir. Deus é o único ser que eu conheço que antes de fazer o começo faz o fim. Olha para cá, ó. Olha minha mão aqui, mão esquerda. Esse aqui, ó, esse pedestal é o começo, ok? Começo. Vem comigo aqui, ó. Esse aqui é o fim, ok? Quando Deus quer, Ele faz aqui primeiro,
Depois, ele vem aqui. Quer uma prova bíblica? Vou te dar agora. Davi, capítulo 16 do primeiro livro dos reis do profeta Samuel. Capítulo 16. Unção na cabeça, mas não tem cetro na mão. Unção na cabeça, mas não está sentado no trono. Unção na cabeça, mas não tem coroa na cabeça. Tem unção na cabeça, mas não está reinando sobre Israel. Mas Deus falou que é o rei. Estou te ungindo rei. Deus não ia ungir, Deus ungiu. Deus veio cá, ó, no final, e falou assim, ó: determinei o que você vai ser. Agora vem comigo, que eu vou te conduzir até onde eu falei que você vai chegar. Fica aqui. No outro dia de manhã, agora eu sou rei. Não, você ainda não é rei, você continua sendo pastor. Vai para o curral, porque hoje eu vou te dar uma lição. O diabo está batendo palma no inferno, porque está vendo a ursa chegando, o sono chegando, o são chegando. O diabo batendo palma no inferno, dizendo: Deus falou que está ungido, mas agora vai morrer. Ô irmão, eu fico bobo quando alguém fala que Davi matou a ursa. Não foi Davi não, gente, pelo amor de Deus. Não foi Davi não. Davi nem com fuzil talvez mataria, nem de faca talvez mataria. Mas eu fico imaginando pela fé, porque a Bíblia não diz como. Ele fazendo assim com a mão, ó, e dando um pesteleco, e a ursa morrendo, e ninguém entendendo como. É porque não foi Davi que matou, é Deus respondendo para o diabo: se eu falei como é que ele vai chegar, não adianta você intervir, eu determinei. No outro dia lá vem o urso. Pastor Neemias, eu nunca vi falar que alguém rasgasse sequer livro, que tirar o urso. A gente pode rasgar uma folha, 2, 3, mas passou de 20 já fica difícil. Mas diz a Bíblia que Davi rasgou. Você está achando que homem rasga urso, rapaz? Quem rasga urso é a força do Espírito que está no homem. Davi pega a bolsinha de marmita. Bolsinha de marmita. Lá vai Davi levar comida para os irmãos no campo. Quando ele olha de longe, um gigante filisteu afrontando Deus de Israel. Ó, olha aqui para mim, ó. Acá. Olha o tamanhozinho dele, ó. Ele olha para o bichão grande e fala assim: eu vou te enfrentar. Aí o desviado Saul fala assim: eu te empresto a minha roupa e a minha espada. Não, crente salvo não precisa de roupa de desviado. Eu vou com o que eu tenho. Lá vai ele. Ah, mas você não vai usar nem a espada do desviado, nem a espada do desviado eu vou usar. O que é que você vai usar? Uma pedra. Vou dar nele uma biroscada. Não, uma birosca não mata gigante não. Pois é, ele está vindo contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu estou indo contra ele no nome do... É Deus dizendo: não tem urso, não tem leão e não tem gigante que faz impedir aquilo que eu prometi na vida de quem é fiel. Isso aqui é concepção minha, ninguém precisa acreditar, e não é heresia também não, é só para descontrair. Diz a Bíblia que Saul viu Davi matando 10 mil, imagina 1 contra 10 mil, irmão. É daí que saiu o salmo. O cântico de Israel era esse: Saul matou seus milhares, Saul matou seus milhares. Saul quer matar Davi, ele fala assim: vai lá e arranca 10 mil cabeças e traz cá. Se tu trouxer, te dou riqueza, te dou isenção de imposto para tua família, e te dou a minha filha Mical como esposa. Lá vai Davi, mata 10 mil. Quando ele senta na mesa, sai o salmo, onde a Bíblia vai dizer: 1000 cairão do teu, 10 mil a tua, mas Davi vai ficar. Você não está entendendo não? 10 mil contra ele, 1 contra 10 mil, 10 mil contra 1, mas o 1 vencendo os 10 mil. É Deus dizendo: pode vir 10 mil de um lado, pode vir até 1000 do outro lado. Se eu falei que não vai cair, vai ficar de pé. Para encerrar a história, eu voltar para o texto. Davi está sentado na mesa, Saul na cabeceira de lá. Saul está com ódio. Saul pega a lança, Saul arma a lança, Saul joga a lança, e diz a Bíblia que Davi se esquiva. Irmão, Davi se esquivar daquela lança é um mistério, porque diz a Bíblia que Saul era guerreiro, estava acostumado a jogar.
E Davi, o alvo chamado Davi, não estava longe não, estava na mesma mesa. Imagina uma lança daqui para o final do púlpito, jogada com toda a força e toda a ira. Diz a Bíblia que Davi desviou. Davi está lá igual um alvo, assim, ó. Igual um alvo. O diabo está vendo Davi igual um alvo. E Deus está fazendo assim com Davi, para a arma do inimigo não encontrar. Você não entendeu não? O diabo te estabeleceu como um alvo. Ele só não te acertou até agora, porque Deus está fazendo assim com você. Eu tenho concepção, que os cinegrafistas, aqueles que escrevem o script de um filme de Hollywood, tiraram inspiração na Bíblia para escrever Matrix. Imagina aqui comigo, aqui, eu não estou falando de coisa louca não, e não é heresia também não. Eu estou falando de um pensamento, posso pensar. Depois ninguém pode falar o que eu não falei. Eu tenho uma preocupação que tem gente que fala o que a gente não falou. Se você falar tudo que eu falei, pode falar, mas o que eu não falei, não fala não. É um pensamento. Imagina Saul lançando a lança, Davi igual um alvo, bobão lá, pronto para morrer, e Deus pesando a cabeça dele. Você está entendendo? Isso aqui não dá não. A lança vindo e Davi fazendo assim, ó. A lança passando. Ó, eu sou bom mesmo. Que bom, rapaz. Se não fosse Deus que tivesse te desviado do ataque do inimigo, você tinha morrido. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos pro final. Lá vai agora, chegando no final, Deus com Davi dizendo: o que eu te prometi há 19 capítulos atrás, eu cumpro agora. Se assente aí e governe esse povo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dá a mão, irmão, do teu lado, que eu vou profetizar para quem sabe da glória. Eu estou liberando uma palavra profética para alguém. O que Deus liberou a teu respeito não cai por terra. Não tem anjo no céu, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno que vai fazer parar o que Deus te prometeu. Só quem crê, deixa eu ouvir quem crê. Deus está aqui. Houve um silêncio no céu por quase meia hora aqui, senhores obreiros. É o tempo chamado Kairos. Não pode ser cronometrado dentro do nosso tempo. Disse o apóstolo Pedro: 1000 anos para Deus é como 1000 anos para Deus é como Vamos pegar isso aqui, vamos usar o recurso da matemática e vamos dividir. Para a gente saber o equivalente a uma hora, divide 1000 por 24, vai dar 41,6. Quando você quer saber o que é meia hora, pega 41,6, divide pelo meio, vai dar 20,8. Ou seja, quase 21 dias. Estou falando por um termo escatológico, não é regra de fé. Se for olhar pela visão de Pedro, é quase 21 dias de... Por que esse silêncio? Por que comparado à história de Daniel? Diz a Bíblia que Daniel orou 21 dias, ou 3 semanas. Finalizadas as 3 semanas, Gabriel se apresentou e disse: levanta-te, homem muito desejado, capítulo 10 de Daniel. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te, pois eu, Gabriel, tenho assistido diante de Deus as tuas orações desde o primeiro dia, mas fui impedido pelos príncipes da Pérsia, que não me permitiram passar. Olha aí o que ele está dizendo. Só que Deus enviou o príncipe chamado Miguel, que batalhou, e rompendo ele o bloqueio, me permitiu estar aqui hoje para te responder. A resposta veio no primeiro dia. O diabo não permitiu chegar. Sabe o que é que o diabo... isso aqui é um tipo legal, por um termo escatológico. Sabe o que é que o diabo está querendo fazer com a igreja? Desanimar a igreja para o arrebatamento. Isso não vai acontecer não. Porque ele está bloqueando tudo em qualquer tipo de coisa espiritual para acontecer com a igreja, para convencer a igreja, que o arrebatamento é daqui a pouco. Só que finalizado o tempo em que Deus estabeleceu, ele vai dar uma ordem. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz isso: dada foi a palavra de ordem. Quando Deus der a ordem, assim como ele deu para Miguel,
eu parece que vejo a cena acontecendo de novo, senhores obreiros. Não vai ser assim, mas é quase assim. Quando Miguel veio para liberar o anjo passar para responder a Daniel, quando o anjo Gabriel passa para responder a Daniel, é porque Miguel desembanha a espada e peleja contra os principados e potestades. Sabe qual é o nome de Miguel no original? Ninguém é igual a Deus. Em outras palavras, Miguel está dizendo: vocês estão pensando o quê? Nenhum de vocês é igual a Deus. O que ele falou vai acontecer. Lá vai Gabriel atrás. Quando a barreira abre, diz a Bíblia que ele traz a resposta. Você está acreditando no arrebatamento ou não? Você sabia que o diabo quer fazer de tudo para você não acreditar? Mas quando Deus liberar a ordem, meu Jesus amado, parece que eu estou vendo uma guerra no mundo espiritual agora. Parece que eu estou vendo o arrebatamento acontecendo. É como se os demônios estivessem dizendo: eles não podem ir. E Deus dizendo: eu já dei uma ordem. 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 Eu vou continuar falando para quem sabe adorar. Eu já dei uma ordem. Ordem dada é irrevogável. O que Deus falou vai acontecer. Revogável. Vai acontecer. Mas a gente fica sem entender por que silêncio no céu. Porque Deus teve prazer no silêncio no céu, sendo que o próprio Deus foi quem estabeleceu o culto no céu. Por quê? Se anjo pudesse perguntar, mas anjo não pergunta não, irmãos. Anjo é igual os obreiros do Betinho, que é submisso. Anjo não pergunta não. O pastor manda fazer. Eu já vi aqui, os pastores falam: vai lá, com educação, é claro, né? Os irmãos vão lá e executam segundo a ordem dada. Se anjo fosse igual obreiro rebeliador, pastor Neemias, ia perguntar para Deus assim: Senhor, mas para quê? Porque pessoa que recebe ordem e fica perguntando para quê, é porque não está com vontade de fazer. É assim? Mas anjo não pergunta para quê não. Mas se anjo perguntasse para quê, e Deus quisesse responder a suposta pergunta, ele ia dizer assim: porque agora não está na vez de vocês cantarem. O silêncio aqui é porque acabou de chegar um novo grupo de louvor. O novo coral acabou de chegar. Sabe por quê? Quando Deus der a ordem, olha o que a Bíblia diz: e dada foi a palavra de ordem, a trombeta soará, porque Jesus virá com voz de arcanjo e alarido. É assim ou não é? E quando a trombeta soar, diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos, Paulo acreditava que ele também ia ser arrebatado. Ele diz vocês, não, ele disse nós. Nós que estamos vivos seremos transformados e nos encontraremos com vocês nos ares. Sabe o que está acontecendo aqui? O primeiro culto do céu com a igreja. É Deus quebrando o silêncio. Sabe quando Deus fez um momento de silêncio? Quando Deus fez o primeiro momento de silêncio, foi quando Ele não quis mais falar com a humanidade. É um período conhecido como interbíblico. Cerca de 400 anos Deus ficou caladinho. O profeta chamava, não tinha jeito. O sacerdote orava, não tinha jeito. Deus calado. Quando Ele rompeu o silêncio, Ele rompeu para declarar quem era Jesus. Ele olhou para Jesus quando Ele sai do Rio Jordão e diz assim: eis aí o meu filho amado. Quebrou o silêncio. Quando Deus quebra o primeiro silêncio, Ele quebra para apresentar Jesus. Quando Jesus quebra o segundo silêncio, Ele quebra para apresentar a igreja. Está tudo calado no céu, aí a porta do céu vai se abrir, não é assim? Para cumprir o Salmo 24 na sua propriedade. Levantai, ó portas, a sua cabeça, quando Jesus está vindo da terra. É assim ou não é? Hã? Só para você entender, deixa eu perder um tempinho para te fazer entender aqui, ó. Já que o culto é de ensino, eu vou sair daquele culto mais rápido e vou pausar para você entender. No capítulo 5 está escrito assim: ninguém no céu nem na terra é digno de abrir o livro, sim ou não? E eu, João, chorava, porque ninguém nem no céu nem na terra, não estou entendendo nada. Como assim ninguém no céu nem na terra? Se Jesus esteve na terra e está no céu, é porque Jesus tinha saído da terra, mas ainda não tinha chegado no céu. Entendeu não? Ele está subindo e o anjo está falando. Quando o anjo acaba de falar, Jesus chega. Aí João chora, falando: não chora não, João, eis aqui, ó, acabou de chegar.
Entendeu agora ou não? É Jesus abrindo o portão da eternidade. Sabe por que ele pediu licença no Salmo 24? Sabe por que ele não abriu? Porque quando ele veio, ele trouxe a chave, mas desfez de sua glória. Ele desfazer de sua glória, ele não veio como ele era conhecido no céu, ele deixou a glória lá. Disse o escritor aos aos Filipenses capítulo 2, verso 5, não é assim? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, ele deixou a glória lá, se fez em forma de homem, veio na terra, em forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Está assim ou não está? Ele deixou a glória lá e veio, e aqui ele habitou diferente. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, segundo a Bíblia, ele pegou a chave que ele trouxe quando ele abriu a porta do céu para vir, e ele deu para a igreja. Diz a Bíblia assim, ó: eis que vos dou a chave do reino dos céus. Jesus tinha 4, não é 5 nem 3. A Bíblia vai falar que Jesus teve 4 chaves: a chave do reino dos céus, Mateus capítulo 16, a chave do inferno, Apocalipse capítulo 1, verso 18, a chave da morte, Apocalipse capítulo 1, verso 18, e a chave de Davi, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Então Jesus tinha 4 chaves no chaveiro. Quando ele veio para a terra, ele despendurou uma, deu para a igreja, disse para a igreja: eis que vos dou a chave do reino dos céus. Lá vai Jesus voltando para o céu, morreu, ressuscitou e está voltando. Quando ele vem, ele era conhecido no céu com glória. Agora ele está voltando como cordeiro ressuscitado, diz a Bíblia. Ninguém está conhecendo ele, ele estava com a palma da mão furada, diz a Bíblia, que ele mostrou Tomé isso. Lá vai Jesus voltando diferente. Quando ele chega na porta do céu, diz a Bíblia no Salmo 24, o salmista narra uma visão futura, posterior, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, as vossas entradas, porque aí vem o Rei da Glória. O anjo do lado de fora identifica que é Jesus, porque o anjo que está do lado de fora viu Jesus do jeito que ele estava na terra, só que o anjo que está do lado de dentro não está vendo Jesus do jeito que ele era. Aí ele vai dizer: mas quem é esse Rei da Glória? Aí o anjo do lado de fora vai dizer: o Senhor poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Aí o anjo do lado de dentro vai continuar não acreditando, não vai levantar a porta. O anjo do lado de fora vai falar de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, as vossas entradas, porque aí vem o Rei da Glória. Os anjos do lado de dentro vão perguntar de novo: mas quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos do lado de fora vão entender que precisam narrar uma identificação pessoal. Aí vão dizer: Yahvé de Sabaote, ele é o Rei da Glória. Aí eles vão identificar que é o Senhor dos Exércitos e vão abrir as portas. Eu vou dizer de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas as eternas, as vossas entradas, porque aí vem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é, ele é, ele é, ele é. Levante a mão, levanta a mão. Deus aqui. Heraias, comedarga várias sobinai otéria havos. Alamaracala shuri mikala raia revate opotia. O Espírito Santo quer renovar alguém aqui com glória. Aonde tiver uma mão levantada, um coração aberto, a alma rasgada, receba a presença do Espírito Santo agora. Oromos Alamachoria Havasi Komotria. Oh Alaias. Jesus do lado de dentro do céu. Deixa eu partir, senão eu não concluo. A igreja indo de encontro a ele nos ares. E sabe como é que Jesus vai quebrar o silêncio? Está tudo calado. Jesus vai olhar para mim e para você. Isso aqui é só para quem crê. Vai abrir a porta e vai dizer: filhos benditos de meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor, pois vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Só quem quer ir para lá, quando eu falo isso, a alma treme. Jesus vai quebrar o silêncio do céu para te convidar para entrar.
Só quem crê que vai, joga a mão e adora. Quebrou o silêncio. Aí vai acontecer o primeiro culto da igreja no céu. Primeiro culto. A igreja vai entrar cantando, viu? O nome do hino eu não sei, a letra também não, mas o refrão está na Bíblia e eu vou falar para você daqui a pouco. A igreja vai entrar cantando no primeiro culto do céu, porque Jesus terminou cantando no último culto da terra. Quem tem Bíblia vai para a Bíblia. Mateus capítulo 26. Eu gosto de Bíblia, irmãos. Tem uma coisa que eu gosto é Bíblia. Eu sei que tem muita gente que dá a chave de tudo enquanto há. Não é assim, pastor Enes? Tem gente que dá a chave de carro. Só pode dar a chave de carro quem é dono de agência de veículo. Tem gente que dá a chave de casa. Só pode dar a chave de casa quem é dono de imobiliária, que vende apartamento. A única chave que eu posso oferecer é aquela que Jesus já te deu pela graça, a chave do reino dos céus. Quem quer pega. Essa aí eu posso dar. Tem pregador que dá tudo em quanto tipo de chave. Eu só dou a chave bíblica. É Bíblia do começo ao fim a minha mensagem. Talvez não dá muito ibope, talvez alguém pode até não gostar, mas é Bíblia, é a Bíblia, então não vou errar. A Bíblia não erra. Profecia pode ser enganosa, não é assim? Profetada pode ser mentirosa. Agora a Bíblia cumpre, irmão. Bíblia acontece. Mateus 26, 30. Quem tem Bíblia vai para a Bíblia. Mateus 26, 30. Aleluia. Ah, Jesus amado. Mateus 26, 30. Eu quero que você acompanhe a leitura aí, viu? Acompanhe a leitura aí que você vai ver o que está escrito no texto de Mateus 26, 30. Você vai ver que não é? Jesus terminou o último culto da terra cantando. Verso 30 está escrito o quê? E tendo cantado um. Depois em casa você lê o contexto que é demorado. Jesus acabou a ceia, partiu o pão, depois de dar graça, dividiu para os discípulos, deu graça no cálice, partiu, dividiu para os discípulos. Quando todo mundo pensou que o culto acabou, todo mundo querendo bênção apostólica, Jesus toma a palavra e canta um. Ele terminou o último culto da terra cantando e vai inaugurar o primeiro culto do céu, deixando a igreja cantar. Sabe por que foi o último culto na terra? Ele mesmo disse, olha o que está no contexto, depois você lê em casa, porque eu tenho pouco tempo para encerrar. Ele vai dizer assim, ó: essa é a última vez que bebo convosco o fruto da vide, até que o beba convosco de novo no reino de meu Pai. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: eu estou me despedindo desse último culto aqui, mas já estou preparando o primeiro culto lá. O último culto terminou com ceia aqui, o primeiro culto vai começar com ceia lá. O último culto terminou com ele discursando aqui, o primeiro culto vai começar com ele discursando lá. O último culto terminou com ele cantando aqui, o primeiro culto vai começar com a gente cantando lá. Vamos imaginar a igreja, senhores obreiros. O nome do hino eu não sei, a letra também não sei, mas o refrão está na Bíblia. Apocalipse capítulo 5. E eu, João, ouvi que cantavam um novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Não é qualquer cântico, é um novo. Jesus chega, abre o livro e ele escuta cantando um novo cântico. Vocês estão entendendo ou não? Entenderam, irmãos? Jesus chega no céu, João vê. Quando Jesus chega, os anjos começam a cantar um novo cântico. A música que estava sendo cantada era uma, mas de repente ele vê cantando um novo cântico. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado e dizer para ele assim: no céu nós vamos cantar um hino inédito. Ninguém cantou não. Ô Breno, ninguém cantou. Esse jovem aqui que canta muito bonito, ninguém cantou, meu filho. É nós que vamos cantar. Eu sei que Deus tem dado grandes composições para os artistas gospels desse país, não é assim? Mas aquele hino que está preparado não é para quem sabe cantar, é para quem sabe adorar. Aleluia. Vou encerrar. Por que Deus mandou o céu ficar em silêncio? Porque ele não queria mais ouvir a voz de ancião, não queria mais ouvir a voz de querubim,
não queria mais ouvir a voz de serafim, não queria mais ouvir a voz de animais. Você pode ficar de pé para a gente orar? Você tem fé que Deus vai te encher até a tampa aqui agora? Então dá a mão para quem está do teu lado, se puder, fecha até os corredores. Uma oração de mãos dadas. Eu vou te revelar agora por que o céu ficou em silêncio. Sabe por que o céu ficou em silêncio, minha filha e meu filho? É porque Deus resolveu ouvir a tua voz em adoração. Não é heresia, é Bíblia. Sabe quando é que isso vai acontecer? Quando cumprir Apocalipse capítulo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Sabe quando é que nós vamos cantar lá? Quando a gente aquecer a corda vocal aqui dizendo: Maranata, Maranata. A gente vai começar a dizer Maranata. Quem está nos ouvindo vai começar a dizer Maranata. Quem ainda não bebeu da água da vida vai correr para beber e vai começar a dizer Maranata. E aí quando Jesus ouvir a terra dizendo Maranata, a Bíblia vai dizer que o sétimo anjo vai pegar a sétima trombeta e vai tocar a sétima trombeta. Eu e você vamos desaparecer, vamos sumir, nós vamos subir. Só quem crê vai ser cheio de temor. Nós vamos subir. Só quem está sentindo que vai subir, seja renovado, seja cheio, impactado. Olha aí a glória dele. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Seja renovado. Agora. Pega. Vai tremer. Deus quer encher. Recebe a graça dele, que batiza, que renova, revigora. Pega, receba. Posso sentir uma angústia no ar. Em todo mundo rumores de guerra. A trombeta está para soar. Vejo a ciência se multiplicando e o amor de muitos a esfriar. A imoralidade se alastrando, a iniquidade espalhada no ar. Mas a igreja está preparada, esperando o clarim que do céu vai soar. É a noiva que a qualquer momento Jesus vem buscar. Jesus virá. Eu espero o momento em que a igreja este mundo vai deixar. Eu subirei. Quando soar a trombeta em direção à minha pátria, eu vorei. Aleluia. Eu posso ouvir o gemido da terra. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Jesus está passando em revista na vida de alguém. Pense mais no céu. Queira mais o céu. Acredite mais no céu. Jesus voltará. A gente vai ser arrebatado. Mas a igreja está preparada, esperando o clarim que do céu vai soar. É a noiva que a qualquer momento
momento isso vai acontecer. Os mortos ressuscitarão com muita glória e poder. E aqueles que estiverem vivos novas vestes ganharão. Com corpo incorruptível entrarão lá em céu. Um novo hino glorioso de vitória eu cantarei. Uma pedrinha branca com meu novo nome eu terei. E nunca mais haverá choro, nem tristeza, nem a dor. Será sua glória eternamente. Louvaremos ao Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus virá. Eu espero o momento em que a igreja, este mundo vai deixar. Subirei, eu subirei, quando soar a trombeta em direção à minha pátria, eu voarei, eu subirei. Glória a Jesus. Quem pode levantar a sua mão e dar glória a Jesus nessa noite?